Seja muito bem-vinda e bem-vindo você que vai assistir a essa aula gravada e seja muito bem-vinda e bem-vindo vocês que estão entrando aqui para assistir comigo agora ao vivo essa aula. Na quinta passada eu tive que cancelar a live porque por questões de saúde, minha garganta não tô 100% da garganta, tava bem ruim, então eu não conseguia conversar direito. Então ia ficar difícil da gente se entender e eu acabei cancelando. Mas agora eu já estou me recuperando, estou com a minha aguinha aqui do lado, já dá para a gente começar a conversar de novo. Então, sempre lembrando que os avisos, sempre lembrando que os comentários aqui ficam abertos durante toda a aula, toda a live, para a gente poder trocar ideias, poder tirar dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, sempre aberto aqui os comentários. Então hoje a gente vai falar sobre as comparações, né? O título que eu coloquei é o cuidado com as comparações entre bebês. De forma prática, o que acontece, né? O seu bebê está lá com 1 ano de idade, às vezes até entrando na escolinha, já vi alguns casos assim, e aí você vê uma mãe trazendo o seu bebê caminhando de mão dada pela mão para chegar na sala de aula, e você carregando o seu no colo. Isso às vezes acontece, muitas vezes acontece. Então é inevitável a gente acabar comparando, né? Nossa, quantos anos ele tem? Ah, tem a mesma idade do meu e eu tô carregando o meu no colo para chegar na aula ali e você tá caminhando. Então acontece essas coisas. Mas por que eu coloquei sobre o cuidado nesse momento, né? Porque porque a gente tem que conhecer os marcos motores. Esse nervosismo que às vezes aparece por causa dessas comparações, né? O meu não anda, o dele já anda. A gente tem que entender os marcos motores, em que momento cada coisa acontece. E além disso, a gente tem que entender as janelas de oportunidades, que cada marco motor tem uma janela para acontecer. Tem um período mínimo e um período máximo. Passou do período máximo, a gente considera atraso motor e tem que ver com o pediatra, com o neuropediatra, com o fisioterapeuta como vai ser trabalhado. Antes desse período, né, então a gente pode ser uma antecipação. Né, antes da janela começar a estimular demais, antes dessa janela ser aberta para aquele marco motor, né, que nem eu já falei aqui outras vezes, colocar o bebê para sentar antes de chegar ao marco, antes dele estar preparado, antes neurologicamente para sentar e fisicamente também para sentar, acontece a antecipação. Então o atraso acontece lá na ponta extrema da janela de oportunidade e a antecipação acontece na parte de baixo, na parte inferior dessa janela. Então, só da gente ter o conhecimento dessas etapas, o que vem primeiro, o que vem depois, a gente já acalma um pouco nessa comparação. Quando a gente descobre depois que nem o vídeo que eu coloquei ontem, quando a gente descobre que o meu filho ainda não está andando, mas ele está aproveitando muito o engatinhar no chão, e isso vai ser muito benéfico para ele lá na frente, por outras questões, que nem eu sempre dou de exemplo, na hora de aprender a andar de bicicleta, na hora da alfabetização, de desenhar, de escrever. Se a gente consegue entender intrinsecamente que vai ser benéfico, né, então a gente também relaxa um pouco mais. Quando a gente entende que o marco do andar vai entre 9 e 18 meses, é uma das maiores janelas. Por quê? Porque é o movimento mais complexo que tem. É o movimento mais complexo do bebê que tem. Já fizemos uma aula aqui só sobre o andar. Né? Só sobre o sentar também, só sobre o engatinhar. Então, como é uma janela grande para acontecer, eu vejo que através dessas comparações e talvez desse nervosismo que acontece nessas comparações, a gente acaba pulando alguma fase ou antecipando algumas coisas que não precisam ser antecipadas. O bebê pode caminhar lá com 1 ano e 2 meses, com 1 ano e 3 meses, está tudo bem. Está tudo bem.
se ele está aproveitando engatinhar no chão. Agora, quando eu vejo assim, com um aninho ali o bebê do meu amigo, da minha amiga já está caminhando e o meu não, e eu começo a tentar estimular o caminhar, muitas vezes acontece de você estar perdendo a oportunidade do seu bebê trabalhar o engatinhar, que é super importante também. Tá acelerando uma maturação que ele ainda não tem de andar. O próprio engatinhar vai ajudar ele no processo de andar com uma melhor postura. Você quer que ele ande logo, mas você quer que ele ande logo com uma postura ruim? Ou você quer que ele ande logo com uma postura boa? A gente acaba eu não vejo em alguns lugares conversando sobre isso. Em vários lugares eu não vejo se falando sobre isso. Mas existem diferenças de postura. De um bebê que aprendeu a sentar com as suas forças, ou que foi colocado sentado lá bem antes do tempo. De um bebê que caminhou com as suas forças, com a sua autonomia, com a sua independência, com a sua consciência corporal. Onde um bebê que foi estimulado antecipadamente, né, dentro da sua maturação, a caminhar. Porque tinha que caminhar, porque eu vi que o outro ali já está caminhando e realmente dá uma ansiedade. Com certeza dá uma ansiedade. Você vê ali, e aí, vai se desenvolver ou não vai? Vai rolar ou não vai? A gente já fica ansioso mesmo. Mas quando a gente começa a entender direitinho como é cada marco, como é cada janela acontece, o tempo que tem cada coisa, o que o meu filho e minha filha está aproveitando nesse momento, ali, no chão ainda, rastejando, engatinhando, rolando, ele tá... mas ele ainda não tá engatinhando, tudo bem, ele tá aprendendo a rolar, ele tá rolando, que legal, ele tá criando consciência corporal para depois, quando ele engatinhar, ele ter um engatinhar com a maior qualidade possível. Para depois, quando ele andar, ele vai andar com a melhor qualidade possível, uma postura melhor, uma consciência corporal melhor. Às vezes pode ser que até tenha menos quedas na hora do caminhar. Porque ele tem uma consciência corporal tão boa que ele acaba não caindo tanto lá depois. Do que você pegar e acabar, né, colocando o bebê para andar sem ele estar com a maturação neurológica e física para aquele momento. E aí a gente tem que entender também em vez de só comparar assim, nu e cru, o meu tá andando e o meu não tá andando e o do meu vizinho tá andando e tem a mesma idade, a gente tem que pensar qual é a proposta do ambiente que eu ofereço para o meu bebê, né? Que oportunidades eu estou dando dentro do ambiente da minha casa para que ele se desenvolva? Eu consigo provocar desafios para ele se mexer e criar sua consciência corporal? Ou eu ajudo bastante, ou eu super protejo, ou eu nem sabia disso e também não fazia muita coisa, não proporcionava um ambiente sem saber. Então a gente tem que olhar também quais as oportunidades que a gente está dando para esse bebê treinar seus movimentos e repetir muitas repetições para ir criando essa maturação que a gente quer para que algum marco aconteça. Deixa eu ver aqui, já teve... Oi, Thaís, bom dia. Verdade, minha filha já tem um movimento de pinça muito bom. Já consegue tirar e colocar o canudo no copo sozinha. Quantos meses, Thaís? Que tá? Aqui em casa a dificuldade tem sido a fala. 15 meses e ainda nenhuma palavrinha. 15 meses. Mas é cedo também, né? Pra falar. É cedo. Vamos pensar assim, ó. Você vai começar a ver a junção de duas... Não é minha área, né? Não sou fono, né? Trabalho só com desenvolvimento motor, mas a princípio você vai ver essas palavrinhas assim, juntar duas palavras ali depois dos 18 meses, né? Mas também tem uma janela. Eu sei que a fala também tem uma janela para acontecer, onde a gente
identifica que está atrasada a fala ou ainda não está, porque um bebê, minha filha falou com uma idade, o meu sobrinho está falando com outra, diferente da dela, né? Então, eles são bem parecidos de idade ali. Então, depende também, né? Cada criança também é única e ela vai desenvolver, a gente só tem que cuidar dela desenvolver dentro das janelas para cada coisa. Tem que ir lá e constatar, não, verificar qual é a janela para estar falando tal coisa. Então, é de tantos meses a tantos meses. Está dentro dessa faixa? Tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, é importante... qualquer desconfiança também, consultar com o pediatra, né? Ver com o pediatra. Tem as avaliações nesse primeiro ano, são bastante consultas que tem na programação. Sempre, qualquer dúvida, consultar com o pediatra. Ir lá e falar com ele. Às vezes a gente passa batido numa consulta e a gente volta para casa com uma dúvida que ali poderia ser retirada, porque o pediatra já em consultório consegue fazer uma avaliação geral de tudo e consegue desmistificar também algumas coisas que a gente acha que pode ser atraso ou não atraso, né, dessas comparações. E por que cuidar, né, essa questão também da antecipação, né? Eu vou pegar um exemplo prático aqui, um pai que veio me falar, aqui no Instagram mesmo, o pai veio me falar, minha filha está bem feliz, se deslocando por toda a casa, coloquei ela no andador e ela chega onde ela quer. Eu disse, quantos meses sua filha tem? Ela tem 6 meses. Então, olha só, olha o problema da antecipação, né? Esse pai acreditava que colocando a sua filha no andador, com 6 meses de idade, ela tinha autonomia. Ele usou essa palavra. Ela tem autonomia para chegar onde ela quer. Isso não é ter autonomia. Colocar um equipamento ali, no momento que é para o seu bebê estar sentando, aprendendo a sentar, melhorar a postura sentado, fazer esses movimentos laterais sentado, fazer as posturas de transição, que é você ir do sentado para o 4 apoios, do 4 apoios para o sentado, do sentado para o deitado. Tudo isso vai gerar uma consciência corporal, onde vai fazer com que lá na frente, na hora de caminhar, tenha uma consciência corporal muito melhor, uma postura muito melhor em pé, uma distribuição de cargas muito melhor em pé, uma alternância de movimentos muito melhor em pé, que é o primeiro, no engatinhar ali é o primeiro momento onde vai ter essa alternância, né? Entra um joelho, depois entra um outro, entra uma mão na frente, depois outra, que vai ajudar o caminhar, porque o caminhar, a marcha do caminhar é uma alternância. Então tudo isso é treino. Se você treinou muitas repetições, muitas vezes, esse movimento, você vai ter uma consciência corporal melhor sobre esse movimento. E aí vai ter uma qualidade melhor para andar, para correr, para andar de bicicleta. Então, e aí esse pai lá estava achando que estava dando autonomia para o seu bebê e ele estava atrasando. Porque no momento que saísse aquele andador, o bebê teria uma consciência corporal muito ruim. Muito ruim. Para poder fazer as suas coisas com autonomia, sozinho. Então a gente tem que ver, como eu falei antes, que ambiente a gente está proporcionando para o bebê alcançar seus marcos de desenvolvimento dentro das janelas de oportunidades onde a gente espera que se alcance. Atrasou? Meu bebê tem 18 meses e não caminha ainda. Opa, então vamos verificar isso aí. Agora sim. Mas meu bebê tem 14 meses e não caminha. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Não precisa forçar ele. O que precisa é se dar oportunidade no espaço físico desse bebê para se treinar e repetir movimentos com liberdade, para explorar seus movimentos com liberdade. Isso que é importante, né? E aí na antecipação
Eu sei que esse pai, não, na época lá que eu falei com ele, ele não estava muito afim não de ouvir e nem sei se me segue ainda no Instagram, mas não gostou muito do que eu falei. Ele estava muito feliz com a filha andando no andador pela casa. Expliquei para ele, inclusive, os riscos das quedas. Expliquei dos países que é proibido o uso do andador. Já tem vários países onde o uso do andador, a legislação do país ela é mais atual, mais moderna. E já é proibido fabricar e vender andador dentro do país, né, por esses motivos que a ciência estudou e verificou que é ruim, né, além das quedas, dos acidentes que acontecem, é a questão toda essa questão física, né, de atrasar o desenvolvimento, atrasar os, então cuidar essa questão aí. Aí você pergunta, por que o andador aqui no Brasil não é proibido, se já está proibido em alguns países? Aí é questão de uma briga muito grande com os fabricantes seguram o que dá para segurar, e aí vai para ser votado na Câmara, e aí demora. Então, é uma série de coisas que acontecem, uma série de interesses, né? Que se tem ali, você fazer o que esses países desenvolvidos fizeram com relação a proibição do andador é comprar uma briga com uma indústria toda de andadores aí. Então, essas coisas acontecem. Simone, minha bebê tem 6 meses e não fica sentada sozinha. Ó, que a gente estava conversando do conhecimento de marcos motores, Simone. O marco motor de sentar. Tem uma aula que fala aqui só sobre o sentar. É uma live. As lives ficam, as aulas ficam sempre disponibilizadas ali depois, na íntegra. Tem uma aula só sobre sentar, onde a gente fala o marco de sentar acontece entre 6 e 8 meses. Então acontece muito isso, Simone. A gente pensa assim, minha bebê tem 6 meses e não fica sentada sozinha. Sim, ela não tem obrigação de ficar sentada sozinha, né? Ela está dentro da janela de oportunidade de aprender a sentar. Essa janela acontece entre 6 e 8 meses. Então, ela vai, né, você oportunizando no ambiente, você dando oportunidades no ambiente para que ela tenha liberdade para explorar seus movimentos, ela vai sentar com qualidade. Se ela não tiver a maturação ainda física, neurológica para sentar e você colocar com as suas mãos ela sentada, ela vai sentar com uma qualidade inferior. Ou nem vai sentar, vai ficar tombando só de um lado para o outro. Então, tá dentro da janela, tá tudo bem. A sua filha recém está entrando na janela do sentar. Então, a gente sabe que da parte motora tem esse caminho para andar. Eu sei também que o sentar é uma questão delicada. Eu entendo que o sentar é uma questão delicada porque é bem na fase onde se pede para a introdução alimentar, né? Começa-se a introdução alimentar nos bebês. E tem que estar sentado para fazer essa introdução alimentar. Mas eu quero trazer assim aqui que não é nem 8 nem 80, né? Você vai fazer a introdução alimentar, vai botar sentado na cadeira, né? Porque já começou a introdução alimentar. Tudo bem, coloca sentado na cadeira, faz a questão ali da introdução alimentar, faz os estímulos e depois chão, tummy time, barriga para baixo. Se o bebê ainda fica tombando lá sentado no chão, às vezes a gente não acredita, né? Que ficar no tummy time de barriga para baixo vai ajudar o bebê a ficar sentado, mas é isso que acontece. Quanto mais ficar lá no tummy time de barriga para baixo, mais vai fortalecer a musculatura para quando sentar com autonomia, com independência, com qualidade na postura. Então a gente faz lá a introdução alimentar e volta para barriga para baixo. Aí depois você vai vendo se não tem mais força muscular, tem mais independência, tem mais autonomia, aí você coloca sentado ali e o bebê vai ver, você vai ver uma outra qualidade do sentado bebê. Então tem que ir cuidando, sendo flexível, né? Acho que essa é a palavra, a gente ser um pouco mais flexível, né? Cuidando. Eu bato muito no cuidar o atraso motor,
que acontece, mas também cuidando para não antecipar algumas coisas que também é ruim. Não é bacana antecipar essas fases aí. E com relação à comparação, assim, cuidar também muito para não falar na frente do bebê essas questões de comparação, né? O bebê vai crescendo assim, o fulano já fala e o fulano não fala. Ele não fala ainda, ela já fala. Ele anda e o meu não anda. O seu bebê tá ali com você. Ele tá ouvindo isso. Ele tá ouvindo tudo. Ele pode não falar ainda, mas ele tá ouvindo tudo. Então você tá com alguma questão ali de estar preocupado, não sei o quê, cuide para não falar na frente do seu bebê. Ele não anda ainda. Que nem eu já falei em outro exemplo lá numa outra aula, falando com uma mãe lá e com o pai num encontro. Ele é preguiçoso. O meu bebê não anda ainda, ele é preguiçoso. Cuidado para não falar essas coisas assim, né? Isso não faz bem para o bebê. Ele vai crescendo com uma autoestima baixa, por mais que não pareça, porque ele não fale ainda, e aquilo ali vai entrando no inconsciente do bebê. Que ele é incapaz, ele não fala ainda, ele não anda ainda, a fulana já anda e ele não anda, o fulano já fala e ele não fala. Então, assim, muito cuidado, assim, muito cuidado nesses momentos aí, certo? Mas basicamente, assim, o resumo de hoje que eu queria trazer para vocês, se vocês têm dúvidas, vão colocando aí. O resumo de hoje que eu queria trazer para vocês é isso. As comparações é inevitável acontecer, a gente acaba comparando lá o bebê que está caminhando com o outro que não está caminhando, o seu que não está caminhando e o da vizinha já está caminhando. Mas para a gente se tranquilizar com isso, é importante conhecer sequência de marcos motores, a ordem onde cada coisa acontece, que é para acontecer, que nem eu falei aqui para Simone, né, sobre o sentar, entender que a janela de oportunidade acontece também, tem um tempo, um mês mínimo e um mês máximo para acontecer, então dentro daquele período é onde o bebê vai praticar, e isso vai tranquilizar. Obrigado, Thiago, por abrir nossa mente. De nada. Fico feliz em ajudar. Eu até vou falar aqui, sabe por que eu comecei a fazer esse canal aqui? Justamente dessa vez que aconteceu esse caso aí do pai falar do bebê preguiçoso. Foi isso que me motivou a fazer esse canal aqui. Porque eu fui nesse churrasco, eu tenho um vídeo que eu fiz só falando desse momento, que foi um marco que mudou assim pra mim. Eu fui nesse churrasco e tava esse bebê no tapetinho lá no chão, achei legal que ele tava no tapetinho e e se mexendo muito lentamente, não sentava, só de barriga para baixo, mas não sentava. Ele parecia que tinha 6 meses de idade. E aí eu fui conversando com o pai, não, ele estava fazendo 1 ano de idade. Na semana seguinte seria o aniversário de 1 ano dele. E ele não sentava. Eu fiquei super preocupado com aquilo, perguntei, conversei, os pais eram meio acessíveis, conversei com eles assim, fui conversando para ver se falavam de alguma questão, às vezes pode ter alguma disfunção neurológica, alguma síndrome genética, que eu sempre comento aqui, que daí já é outro esquema, mas não tinha nada diagnosticado pelo médico e tal. E eles me diziam assim, aquele é preguiçoso. E comparando com a irmã era mais velha. Ela andou cedo, mas ele é preguiçoso. Olha que tudo que a gente conversou aqui hoje para não acontecer, né? Comparando com a irmã mais velha que ela andou antes na frente dele, o bebê ali no chão. E aí eu fiquei prestando atenção naquele bebê e aí eu via que cada vez que o bebê tentava se aproximar da borda do tapetinho, era um tapetinho pequeno, porque ele queria tocar a grama e sentir como era a grama na mão dele, o pai ou a mãe passavam por ali, pegavam ele pelo tornozelo e puxavam para o centro do tapete de novo. E puxavam ele para o centro do tapete de novo. Não deixavam ele explorar o ambiente. Então, mais uma coisa que a gente conversou aqui, que o que você está proporcionando no ambiente. E aquilo ali para mim foi uma ponto de virada. Meu Deus, eles não têm nem consciência do que está acontecendo aqui.
que eles estão chamando o filho de preguiçoso, mas eles não estão proporcionando um ambiente onde o filho se desenvolva, explore seus movimentos, adquira consciência corporal. Então eu pensei, não, a partir desse momento, não, eu vou usar o meu trabalho para mais mães, mais pais saberem disso. Porque não era um caso isolado, eu fui vendo que não era um caso isolado. Então é muito importante ter esses conhecimentos básicos ali do desenvolvimento motor do bebê para se tranquilizar. Diz, não, ele não anda ainda, mas ele está aprendendo, ele está treinando seus movimentos, daqui a pouco ele vai andar. Sônia, minha bebê acho que vai fazer 5 meses, só quer ficar sentada no colo, não fica deitada. Tenho medo de prejudicar a coluna. Só quer ficar sentada no colo. Aí, Sônia, é difícil assim de eu te falar alguma coisa agora só com essa informação. Porque o que a gente faz, né? A gente também faz a consultoria, onde a gente conversa ali por videochamada e vê todas as questões, como que é o comportamento do seu bebê, como que como que está o ambiente, o que é esse não gostar, né? Mesmo só quer ficar sentada no colo, não fica deitada. Ela não fica deitada porque ela reclama, ela chora ou não, é uma reclamadinha, mas é um choro assim muito forte de desespero. Então tem intensidades diferentes na coisa que a gente tem que entender, né? Uma reclamadinha, tudo bem. Se você encontrar algumas distrações diferentes, achar um brinquedo que chame a atenção dela, que ela se distraia enquanto está naquela posição. Agora, é deitada de barriga para cima ou é deitada de barriga para baixo que ela se incomoda? Às vezes é deitada de barriga para cima porque não quer ficar parado ali. Pode ser isso também, porque o bebê está sempre querendo conhecer coisas novas. O cérebro do bebê está em constante evolução nesse primeiro momento de vida dele. Então ele quer descobrir coisas novas, ele tem ânsia por descobrir coisas novas. Aí tem que testar, não sei se é o seu caso, estou dando exemplos aqui, hipotéticos. Está reclamando de ficar só de barriga para cima, deitada? Porque não consegue mexer nas coisas? Ou não, está reclamando de ficar de barriga para baixo porque se incomoda com a posição? Aí é outra estratégia que a gente vai usar para ficar nessa posição de barriga para baixo, que é uma posição, inclusive, que com essa idade era para estar ficando bastante de barriga para baixo ao longo do dia, para justamente fortalecer as costas para conseguir ficar sentado sozinha. Então, tem casos de bebês, eu falei, né, que a janela de oportunidade em média para sentar é entre 6 e 8 meses. Tem casos de bebês que andam um pouco mais cedo, com 5 meses e meio, com um pouquinho menos? Tem, assim como tem casos de bebês que andam um pouquinho mais tarde do que 8. E tá tudo bem, a gente tem que ter uma flexibilidade nessa janela. Claro que passou um pouquinho demais, já tem que estar de olho aberto. Mas acontece ser um pouquinho antes? Acontece. A minha filha sentou com 5 meses e meio. Mas assim, a gente foi sendo estimulada ela desde lá do nascimento. Desde lá do nascimento. Tem o vídeo dela aí com 10 dias já de barriga para baixo. Fazendo um esforcinho ali, ficando de barriga para baixo. Daí você vai ver o vídeo lá, às vezes ela tá reclamando. Mas é só isso a reclamação? É essa a intensidade? Ou é um choro muito forte? Não, não era um choro muito forte. Ela estava fazendo força. Você aguenta, assim, às vezes, que o seu filho faça uma força ali com 10 dias de vida? Ou você já, coitadinho, fazendo uma força aqui, vou tirar aqui. Então, não gostei disso. Então, aí o que acontece? Os frutos disso foi, com 5 meses e meio ela já estava pronta para sentar sozinha. Já estava sentando sozinha. Vou bloquear isso dela, porque a média ali é de 6 e 8 meses sentar? Não, não vou bloquear, ela já está com maturação para sentar sozinha. Né? Então tá tudo bem.
Mas são casos e casos. A gente tem que avaliar cada caso como um caso. Tem que ver as intensidades, o que é o não gostar, que distrações que vão conseguir fazer esse bebê pelo menos alguns segundos ficar numa posição que nesse caso da sua é o de barriga para baixo. Interessante. Ficar na posição de barriga para baixo. Então, encontrar essas distrações aí para a gente ir vendo. Mas, assim, na avaliação, a avaliação mesmo é onde a gente pega e destruncha tudo. O bebê, como é que ele tá, esse bebê, qual é o histórico desse bebê, o passo a passo lá desde que ele nasceu. Às vezes tem que ver se é prematuro. Tudo isso a gente vê na avaliação. É prematuro ou não é? Teve avaliação que eu cheguei e também tinha essa preocupação. Vou dar o exemplo do seu caso, mas tem 5 meses, tem 6 meses e não tá, 7 meses e não está sentando ainda. Mas aí o bebê é prematuro, com idade corrigida, na verdade ele tem 5 meses. Então já muda tudo. Então tudo isso é avaliado e visto. O bebê, o ambiente está propício e o cuidador, né? Como é o grau de consciência, que nem a Thaís falou aqui, obrigado por abrir nossa mente. O grau de consciência do cuidador sobre as coisas. A gente avalia essas 3 coisas e daí monta estratégias para ajeitar, né, resolver a situação que está com o seu bebê ali. Qual a janela do engatinhar? Como estimular esse desenvolvimento? Engatinhar, a janela é entre 7 e 11 meses. Em média. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. Tá tudo bem. Mas é em média entre 7 e 11 meses. A média do engatinhar. Estimular, liberdade no chão. Liberdade no chão. Normalmente o engatinhar vem depois de sentar. Normalmente não, sempre. O engatinhar, não existe bebê que engatinha antes de sentar. Então, normalmente o engatinhar vem depois de sentar e o seu bebê já fica sentado com autonomia no chão, é chão. Automaticamente, quando você, obviamente, né, não ficar colocando os brinquedos já na mão do bebê. Engatinhar é o quê? É o primeiro momento que o seu bebê vai começar a se deslocar com autonomia, com independência do ponto A ao ponto B. E para ele se deslocar do ponto A ao ponto B, ele precisa de incentivo. E qual é o incentivo? As coisas estarem um pouco distantes dele. Se as coisas estão só na mão dele, é um fator que proporciona um atraso no engatinhar, por exemplo. Um fator ambiental, que é o que a gente conversa aqui bastante. Agora, se você provoca o seu bebê deixando algumas coisas um pouquinho distantes dele e vai aumentando essa distância quando você vê que ele vai evoluindo, você está provocando o engatinhar. Pode ser que ele rasteje no início no engatinho, tudo bem. Pode ser que ele role para chegar no objeto que você deixou ali, que atraiu a atenção dele, pode ser. Mas tudo isso é estar gerando consciência corporal. Tudo isso é o bebê estar conseguindo ter a força na musculatura para daqui a pouquinho, dentro da janela de oportunidade do engatinhar, estar engatinhando. Mas é liberdade para explorar os movimentos e dar essa distância, né, dos estímulos ali para o bebê ser provocado a ir do ponto A ao ponto B. Quer chegar até o sofá? Tá ali o sofá. Vem aqui até ele. Então é mais ou menos por aí. A minha tá choramingando quase de 1 em 1 hora. Sono noturno, ela tem um... Como é que é? A minha tá choramingando quase que de 1 em 1 hora. Sono noturno, ela tem 1 ano. O que seria o sono noturno? Ela acorda de noite, é isso? Essa questão também. Tem que ver com uma avaliação, principalmente com o pediatra, nesse caso, para ver. Às vezes a gente não sabe o que é, não sabe o que é. Vou dar um exemplo também hipotético, né? Pode ser muitas coisas. O que está incomodando ela que ela chora de 1 em 1 hora? Aí você vai descobrir lá com o pediatra que tem refluxo. Sabe? Às vezes é uma coisa que a gente nem imagina. Tem um refluxo incomodando. Então, pode ser muitas coisas. Podem ser muitas coisas. Muitas coisas. Mas o importante é a avaliação. A avaliação é o mais importante, né? Por isso que a gente faz as consultorias com avaliação aqui. Esses pilares a gente olha. Ela chora de madrugada e mexe muito, até senta e fica rolando tanto que caiu do colchão esses dias. E o que o pediatra fala sobre isso?
Você já levou essa informação pediátrica? O que eles dizem sobre isso? Porque, como eu falei ali, podem ser muitas coisas diferentes. E é difícil de falar assim só por essa informação, né? Tem alguma coisa que pode estar incomodando ela, a gente não sabe o que é, né? Infelizmente vou ter que sair, que dó, estou gostando muito, mas já está acabando. Está acabando, Simone, a gente está terminando aqui agora o que eu tinha para falar ali. Eu conversei com vocês ali sobre essa expansão de consciência ali dos marcos das janelas e cuidado com as comparações, que quando você entende as janelas, não... Ele falou que é normal criança não dormir. Opa, não. Aí eu tô em contradição com o pediatra. Falou que é normal criança não dormir. Não é normal. Não é normal. Não é normal. A gente normaliza não dormir. Mas não é normal, não. Não é normal. Yara, eu vou... Agora, essa semana, tem um colega meu que tá pediatra, que tá fazendo essa semana gratuita do sono do bebê. Ele trabalha especificamente, aqui no Instagram, ele trabalha especificamente com o sono do bebê. E ele dá várias dicas bacanas lá para isso aí. Né? Talvez alguma coisa da semana gratuita que ele está fazendo do sono do bebê pode te ajudar com a sua filha, mas não é normal criança não dormir, não. Criança precisa dormir para se desenvolver bem. Precisa de bastante sono para se desenvolver bem. E olha, tem que, assim, o que a gente precisa ver também? Primeira coisa que eu iria olhar nisso, rotina. Sua bebê tem rotina? Isso é importante. Existe uma rotina assim, ó, tal momento ela é a hora de comer, tal momento é a hora de tomar banho, tal momento é a hora de dormir, e amanhã tudo se repete igual. Isso é importante, porque isso dá segurança para o bebê. Quando o bebê sabe o que vai acontecer, a aula anterior foi inclusive isso. Bebê com rotina contra o bebê sem rotina. Foi o título da aula anterior, que foi na segunda-feira passada. Tá no meu Instagram. Quando o bebê sabe exatamente o que vai acontecer do dia, porque tudo se repete, né, ou a maior parte das coisas se repetem, ele relaxa. Ele relaxa e fica seguro. Né? Que ele sabe, ele prevê os próximos movimentos, isso traz segurança para ele. Isso é um fator que ajuda a dormir. Agora existem vários outros fatores que eu vou te convidar aí a assistir do Dr. Odilo. Eu vou te compartilhar no direct. Agora quando acabar aqui eu vou fechar e vou compartilhar para ti no direct o Instagram do Dr. Odilo. Odilo Queiroz. Ele vai estar começando hoje a semana gratuita do sono do bebê. E aí conversa lá. Tá bem? Então tá. Boa semana para vocês. Boa semana para vocês. Ah, Ladi, minha amiga, entrou agora. Tô saindo, Ladi. Tô saindo agora, mas bom te ver aqui. Saudades. Boa semana para vocês. Então até quinta-feira às 20 horas. Quinta-feira é à noite. Às 20 horas temos outra aula. Tá certo? Até mais. Boa semana. Brigadão. Brigadão mesmo. Tchau.